Boa noite a todos e a todas, encarnados e desencarnados. É uma alegria estar aqui de novo para a gente prosear, para a gente conversar. Eu espero de todo o coração, como foi pedido na prece, que os bons espíritos estejam com o meu coração e que eu possa estar com eles, transmitindo com fidelidade, com amor, com alegria, essa mensagem divina que nos vem abraçar a alma, nos vem restaurar as forças, iluminar as nossas rotas. Como foi comentado pelo Alberto, nós iremos hoje conversar. Boa noite, Vânia. Nós iremos conversar Boa sobre noite. nós iremos conversar sobre o item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral. Então, quem tiver aí em condições de pegar um evangelho, ou se o Alberto quiser projetar para a gente o evangelho aqui, não sei se ele tem condição ou não, para todo mundo visualizar a mensagem, ela é curta, eu estou no tablet, então se eu, de certa forma, projetar, aí eu paro de ver vocês. Aí eu não gostaria, acho importante ter pelo menos o contato visual para não ficar falando para a telinha. Se o senhor tiver condição, se não, né, eu posso ler em primeiro momento a mensagem aqui, como é um momento de estudos, né, é importante que a gente esteja aí partilhando dessas luzes conjuntamente. Quem puder, pega aí o Evangelho, capítulo 23, item 14. Eu vou ler ele aqui corrido primeiro, e aí depois eu gostaria de fazer alguns recortes a respeito daquilo que foi proposto dentro do tema para a gente conversar. Então, vamos lá. Está dito assim: é de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma. Essa palavra pro forma significa por aparências. A crença, porém, desaparecera. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, é tenaz o interesse. Jamais cede à evidência. Irrita-se tanto mais quanto peremptórios e demonstrativos de seu erro são os argumentos que lhe opõem. Estamos no capítulo 23, item 14. Sabe ele, vou aguardar, eu acho que estou vendo gente procurando ainda. Achou? Perfeito. Então vou começar de novo só para todo mundo partir de um ponto comum, senão fica ruim. É de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma. A crença, porém, desaparecera. Apenas o interesse pessoal sustentava. Ora, é tenaz o interesse. Jamais cede evidência. Irrita-se tanto mais quanto mais peremptório demonstrativos de seu erro são os argumentos que lhe opõem. Sabe ele muito bem que está errado, mas isso não o abala, porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. O que mais teme é a luz, que dá vista aos cegos. É-lhe proveitoso o erro. Ele se agarra e o defende. Sócrates também não ensinara uma doutrina até certo ponto análoga do Cristo, porque não prevaleceu naquela época a sua doutrina no seio dos povos mais inteligentes da terra? É que ainda não chegara o tempo. Ele semeou numa terra lavrada. O paganismo ainda não se achava gasto. O Cristo recebeu em seu propício tempo a sua missão.
Muito faltava, é certo, para que todos os homens da sua época estivessem à altura das ideias cristãs. Mas havia entre eles uma aptidão mais geral para as assimilar, pois que já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predispostos os espíritos. Então, esse é o texto, né, que vai dar base, que vai sustentar as nossas reflexões para nós pensarmos nessas crenças vulgares, nesse vazio. E é interessante a gente pensar por que Kardec vai escolher o capítulo Estranha Moral para conversar sobre isso. É muito importante a gente pensar. O capítulo que esse trecho está inserido e que passagem evangélica que ele faz referência. Qual o objetivo do capítulo 23? Uma das interpretações possíveis é que Kardec deixou esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo para tratar de algumas temáticas que elas haviam dado margem para interpretações que conduziam as pessoas a determinados comportamentos um tanto que contraditórios, que poderia sugerir determinadas condutas que não estão associadas ao que Jesus propôs dentro da sua aplicação, dentro da sua exemplificação da lei divina. Então, Kardec escolhe um momento para abrir um espaço de discussão a respeito de determinadas passagens que estavam um pouquinho mais complicadas, que, de certa forma, elas foram alvos da nossa ignorância ou da nossa maldade. Ignorância, porque muitos se valeram delas para tomarem atitudes e comportamentos infelizes, por ainda estarem imaturos, mas outros se valeram, de certo modo, dos interesses pessoais e de tantas coisas para fazer a aplicação dessas palavras num determinado sentido. Esse capítulo, Estranha Moral, ele, de certa forma, expõe uma coisa muito interessante, que é tudo que está escrito está sujeito à interpretação. O sentido, de certa forma, não está no texto em si, nas palavras, mas a interpretação, ela termina, ou de certa forma, ela começa, ela tem sua sustentação em quem lê. Porque cada um de nós, enquanto leitores, a gente tem o quê? Uma história, uma trajetória. Então, a forma que eu vou significar o que eu estou lendo vai depender de toda a minha construção pessoal. E nós nos valemos da nossa inferioridade, ainda da nossa natureza primitiva, para nos conduzirmos numa direção um pouquinho mais complicada. Então, estranha moral é para a gente retirar espírito da letra, para que a gente possa ultrapassar o campo das aparências e ir para o campo da beleza espiritual por detrás de algumas falas de Jesus que elas ficaram um pouco obscuras, que de certa maneira o véu permaneceu devido ou à nossa ignorância ou à nossa malícia, né? Podemos traçar aí essas duas motivações. Então, Kardec discute sobre algumas falas de Jesus. E dentre elas, ele escolhe qual? Ele escolhe aquela em que o mestre dissera: eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. É dentro desse item que Kardec vai trazer esse texto que a gente acabou de ler. Que, de certa forma, né, essa passagem evangélica, ela é bastante curiosa, porque
a gente vai percebendo que as palavras para Jesus, elas foram atualizadas. Elas foram atualizadas. Por exemplo, se a gente pensar, não vim trazer a paz, mas a divisão, ou a espada, como também está no texto evangélico, a gente vai ficar pensando, boa noite, disse, pensando assim, meu Deus, mas pera lá, tem uma outra passagem no Evangelho de João que Jesus diz, eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Pera lá, ele não veio trazer a paz, ele está dizendo que ele vai deixar a sua paz, só que ele acrescenta um pedaço importante. Ele diz assim, não vou lá dou, ou seja, não dou a vocês a minha paz, como o mundo dá a vocês. A minha paz, o sentido de paz para mim é diferente do sentido de paz para o mundo. Existe uma diferença de crença. Porque enquanto a paz, para mim, ela é carregada de significado, de dado sentido, para o mundo, né? Para a mentalidade de um mundo de prova e expiação, paz é outra coisa. É um tema que Jesus vai esclarecer, por exemplo, conversando com Nicodemos, lá no Boa Nova, em que Jesus vai debater sobre os sentidos de paz e mostrar, olha, a minha paz não é acomodação, não é inércia. Ela é o quê? Movimento. Ela representa trabalho. A paz do mundo, de certa forma, ela não é conquista. A minha, ela é o fruto desse esforço do Espírito. Então, o que vai ser interessante? A gente perceber que esse trechinho, né, Kardec coloca, e ele vai debater um monte de coisas que ficou nas entrelinhas. Ele vai conversar um pouquinho sobre essas interpretações que aconteceu. Porque muita gente entendeu espada de outro jeito. Entendeu espada como esse é o instrumento de guerra, de medir força. E se valeram, por exemplo, desses textos para incitar a guerra e para falar, olha, boa noite, Cláudia, e para incitar a guerra, para falar, olha, ou você crê ou você morre. Pela espada, muita gente se valeu disso. Pela espada, muitos corações se apegaram e acabaram construindo um vazio imenso na alma, porque não compreenderam a essência do cristianismo. Jesus, no dizer de Emmanuel, ele foi para a cruz a preferir estar conivente com o mal. E de tal maneira, a sua cruz representa uma espada simbólica virada para baixo, enterrada, porque em nenhum momento Cristo se prontificara a atacar, a ferir. Essa espada é simbólica. Ela está dentro de um simbolismo, que é preciso que a gente assim o compreenda, que é diferente da espada comum, convencional. A espada simbólica do Cristo, ela representa como que o campo de luta que Paulo de Tarso vai traduzir quando ele fala do bom combate. O bom combate é um combate sem sangue. É um combate que você não tem ninguém ferido. Você não trabalha na perspectiva da competição. O bom combate é o combate da transformação. É o combate da própria confrontação pessoal, em que a gente vai percebendo, né, no movimento dialético, que a gente pode ser melhor, que a gente pode cultivar crenças superiores, mesmo na nossa condição ainda imperfeita. Mas a partir do momento que a gente vai conhecendo essas luzes do pensamento de Deus, a gente vai transformando o espírito, que vai paulatinamente, gradativamente se aperfeiçoando sob as luzes e sob a inspiração
das crenças superiores que nos elevam o coração e que vão fortalecendo as nossas almas. É nesse contexto que o texto que Kardec escreve, ele vai se inserir na tentativa de buscar compreender um pouquinho melhor esse papel do Cristo, o objetivo do cristianismo. Não o que a gente deu a ele no percurso da história, mas o que definitivamente ele estabelece no coração. E Kardec, ele vai trazer para nós no item 14 o quê? E aqui a gente já, de fato, penetra o nosso texto que a gente vai discutir. Que Kardec vai fazer o quê? Ele vai debater, nesse momento, sobre paganismo e sobre cristianismo. A expressão paganismo, para nós aqui, ela é importante. E nós podemos pensar ela através de algumas formas, né? A gente, nesse jogo paganismo e cristianismo, que o Kardec ele procura explorar aqui, porque de certa forma esse paganismo ele foi muito presente, ou podemos dizer, ele ainda o é. Ele ainda o é. Essa, ele é, como de certa maneira, um conjunto de crenças que subjetivamente ainda nos orientam à vida, que no período anterior a Jesus, ele configurara-se como uma religião. Ainda hoje, ele vive em nós como um padrão de conduta, como uma representação psíquica. Vamos assim compreender. Pois bem, o paganismo, enquanto uma religião, ele representava o quê? A crença nos deuses. Poli, né? Muitos deuses. Na época, por exemplo, dos gregos, o politeísmo ele era comum. E como os romanos eles tiveram uma base cultural grega, né? Imaginemos, a Grécia tinha ali a sua estrutura política, filosófica, artística, social, um tanto que estruturada. Boa noite, Tatiane. E os romanos, nos períodos que antecedem a vinda de Jesus, eles estavam numa movimentação muito intensa. Para quê? Para expandir os próprios territórios, aquilo que representava a sua esfera de ação. Eles cultivavam, de certo modo, a pax, né? Chegaram no ápice disso a cultivar a pax romana, que representava, né, um tratado de paz que Roma estabelecia com as regiões dominadas. Então, eu te domino, mas espera lá, você vai ter uns benefíciozinhos, não é só coisa ruim, né? Você vai estar limitado, vai estar sob a minha regência, mas eu vou construir estradas, de certo modo, vou estabelecer um correio, vocês vão ter uma independência religiosa, política e tudo mais. Roma, ele estava procurando formas de manter o seu domínio. E os romanos, eles vão invadir, né, a Grécia e eles vão se apropriar do quê? Da cultura, né, dos costumes, do pensamento. Eles vão fagocitar, eles vão se apropriar de muitos elementos daquilo que representou a cultura grega. Então, os gregos, eles cultivavam politeísmo. Eles tinham vários deuses. Roma também tornou-se politeísta e cultivava os seus vários deuses. E cada deus representava como que uma área da vida. Os romanos, eles começaram, na verdade, a criar muitos deuses, né? Eles começaram a introduzir aí os seus pensamentos e perspectivas. Mas não só, né, na Grécia, na Roma, mas, por exemplo, uma das cidades bíblicas que é cheia de simbolismos
ela também muitas vezes ela é pareada a esse politeísmo, que é a Babilônia, aonde a gente, de certa forma, tem não uma concisão, a gente não tem uma convergência de propósitos e de objetivos. A Babilônia é a representação também, se a gente parar para fazer aí as comparações, ela é a representação desse politeísmo, dessa busca por esses vários deuses. E a gente pode ir afunilando o nosso pensamento para a compreensão do paganismo, é, que vai ter como base o politeísmo, ter como base essa crença nos vários deuses, o seu culto, os seus rituais, a sua liturgia. Esse paganismo, ele, de certo modo, também pode estar representado simbolicamente na mulher samaritana, que já havia tido como que 5 esposos, estava no sexto, né? Ali ela, a mulher samaritana, é a representação de Samaria, que havia aderido a vários, né? O povo samaritano, ele havia se desviado, se desvirtuado, e ele foi elegendo deuses para si, né? O dinheiro, o poder, um monte de coisa, e ele foi se desvirtuando. Ele foi, de certa forma, corrompendo-se. Então, a mulher samaritana é o povo samaritano que foi se desvirtuando, que recebera a mensagem do monoteísmo, mas que não conseguira estabelecer uma única direção para a vida, para o caminho e para a trajetória. Então, nós estamos lidando com esse universo aqui. O cristianismo ele vai se assentar sobre as bases do monoteísmo, contrariamente ao paganismo que se estabelecera sobre o politeísmo. E por que que isso para a gente é importante? Porque a gente pode compreender o monoteísmo não é simplesmente a crença em Deus, mas é quando a gente elege o Criador para ser o referencial da nossa existência. É quando, de certa forma, nós construímos a nossa existência tendo em vista um parâmetro. Nós prestamos obediência a esse parâmetro divino. O monoteísmo, ele não é simplesmente um movimento de acreditar ou não acreditar, mas é um movimento de entrega. Quando o espírito determina sobre a sua rota evolutiva o quê? Uma direção. E por que que isso é interessante? Porque imaginemos, e aqui Kardec ele vai falar do quê? Ele vai associar paganismo a interesse. Paganismo a interesse. Porque o paganismo ele vai representar esse cultivo dos interesses. Os deuses são as representações dos interesses. Então, tudo aquilo que, de certa forma, a alma vai almejando, ela vai elencando e começa a influenciar a sua forma de perceber e de sentir. Os interesses que vão guiando a sua trajetória. Esse paganismo, ele é a representação de interesses. E por que que o interesse é tão complicado? Porque o interesse estabelece como verdade o desejo. E o desejo, muitas vezes, ele subtrai a responsabilidade para abraçar o prazer. E é aí que a encrenca começa. Por quê? Porque o espírito que vive sob o império do desejo é o espírito que muitas vezes ele não tem direção própria, mas ele está sujeito a tudo. Ele não tem rumo. Qual que é o rumo? O desejo. Qual que pode ser? Vários. São vários interesses que podem surgir.
e ele pode pender para cá, para lá, sempre conforme aquilo que ele vai elegendo para o seu campo de visão e de atenção. Então, aqui o paganismo, associando esse politeísmo, vai representar o quê? Esse movimento do espírito sem rumo. Então, ele dá tiro para todo lado, mas nunca sai do lugar. Porque você não sabe em qual direção ele está marchando. Ele está buscando isso, um monte de coisa. Mas se a gente perguntar para esse espírito, aonde você quer ir? Não sei. Por isso o vazio se instaura na alma. Porque a criatura que faz o movimento vazio, ela vive atrelada à morte, que no dizer de André Luiz é o quê? O jogo escuro da ilusão. Por que jogo escuro da ilusão? Porque é ilusão, né? Ela tem cara, ela tem cara de verdade, tem jeito de verdade, mas você nunca chega no final dela para realmente satisfazer-se. Então ela acaba se tornando uma miragem. Tem jeito de verdade, cara de verdade, parece verdade, mas quanto mais você vai tentando se aproximar da ilusão, mais ela vai se afastando de você, porque nunca chega. O iludido, ele sempre vai achar que está perto. Então, quando a alma vai cultivando tão somente os interesses transitórios, o que que acontece? É aquele espírito que nada para morrer na praia. Ele se, ele movimenta-se, mas não chega a lugar nenhum. Ele vai para cá, vai para lá. Tem um versículo que pode traduzir essa movimentação. Eles iam e vinham e não tinham tempo para comer. Essa é um versículo simbólico que Emmanuel vai comentar. Vai extrair da escritura divina esse um símbolo importante. A movimentação que a gente pode dizer pagã. O espírito vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Ele está no jogo escuro da ilusão. E ele não tem tempo para nutrir-se. Ele não tem tempo para cuidar de si mesmo. Porque ele está correndo atrás dos interesses. A partir dos desejos, ele elege os deuses. E esses deuses interesses vão governando a sua vida. E sem direção, falta tempo para nutrir-se. Falta tempo para preencher-se. Só que a gente precisa aqui trocar, né, a nossa, talvez, refletir, problematizar a nossa compreensão de preenchimento. Porque o movimento de preencher no espírito é diferente. O desejo que nos toma e que elege nosso referente de verdade, que é o interesse, ele preenche de um jeito que a gente precisa analisar. Uma pessoa, né, que, de certa forma, vai atendendo interesses, ela vai se sentindo preenchida. Só que é um preenchimento de dentro para fora. É um copo que está vazio e que é cheio de água, colocado água nele. Esse é o preenchimento do interesse atendido. Mas no campo do espírito é diferente, porque o preenchimento ele é de dentro para fora. Ele representa, em linguagem bíblica, uma fonte.
Então, a gente enche-se, não é? Porque de fora para dentro, a gente foi atendido. Porque algum interesse foi atendido. Mas porque, de certo modo, a alma, de dentro para fora, ela foi desenvolvendo-se. Quanto mais o espírito desenvolve, mais ele vai conhecendo a água viva. A mulher samaritana sempre ia no poço buscar água. Todo dia ela estava nessa busca. Porque a água de fora que vinha tentar preencher algo de dentro. É a materialidade buscada de fora com o desejo de preenchimento dentro. A mulher samaritana indo no poço é o símbolo da gente em busca da matéria. Quando a matéria, ela se torna a nossa deidade, ela se torna os nossos anseios. Então a gente vai nela para se preencher, é de fora para dentro. Porque o segredo é o que está na matéria, não o que a gente encontrou dentro de nós. O que tem valor para nós não é o que a gente é, mas o que a gente pode sentir quando a gente está em contato com a matéria. Então, ela, a gente vira escravo dela. Só que, o que Jesus vai fazer? Vai apresentar para a mulher samaritana o contrário. Ele vai apresentar uma água viva, a fonte. E o Cristo, ele se apresenta como fonte de uma água viva. Ele é uma fonte, diferente daquele poço, o poço de Jacó, que a mulher samaritana estava ali tentando, estava em busca. O Cristo é uma fonte que veio auxiliar. O Cristo não veio preencher as nossas carências, veio nos ajudar a desenvolver as nossas potencialidades. Então não é aquele que tampa o sol com a peneira, mas é aquele que, em reconhecendo-nos as necessidades do coração, ajuda-nos a compreender o trabalho de transformação da alma, para que o espírito vitalizado pelas disposições que vão surgindo pela transformação, porque esse esforço de se transformar é desenvolver em si as perfeições do espírito. E desenvolver as perfeições do espírito é cultivar a fonte, a abundância divina, desses recursos, dessas virtudes que vão nos saciando a sede. Porque a criatura virtuosa, ela manifesta-se no bem, ela movimenta-se no bem. E o bem é sempre um movimento abundante, de multiplicação, porque ele vai construindo ao seu redor esse clima de renovação, aonde o bem passa, ele vai revitalizando, vai restaurando, vai reerguendo, reconstruindo. O bem, quando cultivado, ele vai despertando as almas na construção de si mesmas. Então, nesse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, a gente vai encontrando o cristianismo e o paganismo dialogando. Algo que Kardec traz aqui para a gente pensar. Porque nessa luta pelos nossos interesses, o que a gente fez? Esvaziou-se plenamente. E muitos de nós, a gente já chega saturado na encarnação pelas buscas vazias. É por isso que a pergunta de Jesus, que buscais, que queres que eu te faça, ela é tão importante. Porque às vezes a gente ainda guarda muitos interesses. E a gente precisa entender qual direção que a gente quer marchar. Qual direção que a gente anseia ir. Porque às vezes a gente está para todo lado. Está dando tiro para todo lado. Né? Na expressão comum, no ditado popular. Mas falta o quê? Um ponto de convergência. Um ponto de convergência.
Então, o propósito do monoteísmo não é simplesmente falar de um Deus único. Isso não era novidade, mas é falar dessa, dessa convergência dos nossos anseios para um ponto comum. Por isso, o mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todas as tuas forças, que foi traduzido por Jesus como: amarás a Deus sobre todas as coisas. Essa síntese do Cristo é: Deus, ele precisa ser o ponto de direção dos nossos anseios, o ponto de atenção das nossas almas, o ponto de convergência para onde os nossos movimentos partem. Deve representar isso. E aí, que sob as luzes da doutrina espírita, isso fica mais profundo. Por quê? Porque os espíritos vão dizer que a meta desse princípio inteligente que vai evoluindo é o quê? Deus. O que os espíritos estão desenvolvendo? A ideia do monoteísmo. Agora, sob uma nova roupagem. O objetivo da alma é Deus. Trabalhar, suar, né, a camisa, vamos assim dizer, empenhar-nos com qual meta? O Criador. E Paulo vai deixar bem claro, quando lá no Livro dos Espíritos, no finalzinho, ele diz assim: gravitar em torno da unidade divina. Eis o objetivo da humanidade. Gravitar em torno da unidade divina. O Sol, os planetas gravitam em torno dele. O movimento de gravitação, né, pode ser representado a partir daí. Mas esse Sol, por exemplo, ele gravita em torno, né, de um sistema solar, de outros sóis. Esse sistema solar gravita, né, construindo em torno de uma galáxia, dentro de uma galáxia. No universo, a mensagem é da unidade. Dentro do universo, o objetivo é a unidade. Então, nós vamos realmente, de certa forma, preenchendo a alma quando a gente vai aprendendo a gravitar em torno da unidade. Porque ninguém consegue sustentar a unidade sem preencher-se de sentido. A nossa crença não pode ser vã, porque sustentar a unidade é um desafio para espírito imperfeito. É um desafio, porque a gente quer tanta coisa, porque a gente ainda está sujeito à matéria, a gente não estabeleceu o objetivo. Se a gente for observar, a gente quer tanta coisa, mas no fundo a gente não saiu do lugar. No fundo, a gente ainda está caminhando em círculo. E gravitar em torno da unidade divina é andar em círculo. É em espiral. Aparentemente está em círculo, mas a gente sempre vai ascendendo. Sempre vai se elevando. Porque a gente vai em torno do objetivo ganhando complexidade, ganhando densidade. Esse é o convite dos espíritos para nós. E que aqui, de forma simbólica, Kardec está perpassando tudo isso daqui. Porque ele está mostrando a gravidade do interesse. O tanto que é complicado. E interesse, né, para a gente ter noção, na questão 895 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona assim, né, vamos pensar no espírito. Tira dele
os vícios, as imperfeições. O que ainda pode definir a inferioridade dele? O que pode marcar a inferioridade? Então, tira. Vamos dizer assim, ele não usa droga, ele não fala mal dos outros, né? Ele não está sendo agressivo com ninguém. O que ainda pode marcar a inferioridade dessa criatura? Aí os espíritos vão dizer interesse pessoal. Não faz, vamos dizer assim, tirou todos os males que ele poderia estar externalizando. O que pode conservar dentro dele que ainda pode dar ideia do mal, ideia da inferioridade? O interesse pessoal. Porque o interesse pessoal nasce aonde? Aqui dentro. E o que o interesse pessoal representa? Ele é como se fosse o leme. É para onde a gente está apontando os nossos destinos. É aquilo que está no âmbito interior, que é inacessível aos outros e é conhecido somente por nós. Mas é aquilo que dá cor à vida. Porque uma mesma atitude pode ter cores diferentes, dependendo do interesse que nos movimenta. É onde, de certo modo, Emmanuel vai nos chamando a atenção para o movimento de a gente do deslocamento entre o nosso querer humano e o querer divino. O deslocamento do querer humano para o querer divino. Porque o querer divino é a convergência. Só que, e é interessante, quando a gente começa a convergir para a unidade, a pluralidade, ela se manifesta. Porque só existe, efetivamente, a diversidade no bem. No mal, a gente é, vamos dizer assim, tudo igualzinho. Tudo igualzinho. Porque se a gente imaginar os interesses caracterizados pelo mal, eles sempre redundam o quê? Alguém querendo ser o centro. No mal a gente se homogeneiza. Porque, não, mãe, cada um tem uma imperfeição, mas no fundo o que que tá? Eu quero ser o centro. Quando na verdade o objetivo é vamos estabelecer Deus como centro. Por que Deus? Porque ele é o único capaz de sustentar a harmonia no infinito. É o único que tem juízo para permitir que cada um de nós seja. Ele é o único capaz de sustentar as condições de ordem para que a gente possa ser. Para que a gente possa ser diferente. Porque o mal estabelece o caos. E no caos, né, a gente, de certa forma, a gente vai pulverizando a nossa identidade. A gente perde a beleza de ser quem a gente é. De expressar os potenciais, a grandeza que a gente traz. Então, essas crenças vulgares que a gente foi adotando, elas surgiram aonde? Nos desejos. Desejo é o tema bíblico de Adão e Eva. O que deu zebra? Eles trocaram o discernimento, a razão, pelo desejo. O desejo é ruim? Não. Mas quando ele não é orientado e conduzido pela razão, ele é motivo do nosso esvaziamento. Porque a criatura que começa a gastar recursos, ela gasta combustível sem ter chegado a lugar nenhum. Encheu o tanque.
mas porque não teve discernimento, ela vai fazendo o quê? Vai esvaziando a si própria. E aí surge a sede, o desejo. Aí um desejo diferente, de reconstrução, de transformação. É a mulher samaritana no poço. Estou vendo que eu estou com sede, eu estou precisando de um outro tipo de água. Aí o Cristo apresenta a proposta de convergência, do desenvolvimento das forças da alma com objetivo, do esforço do espírito que vai se aformoseando. Ele passa a ser fonte. Ele deixa de depender da água que a matéria oferece, porque ele já encontrou a água do espírito. Ele transformou-se da água para o vinho da comunhão divina. Estabeleceu-se nele sob nova condição. É isso, né? Um pouquinho que a gente gostaria de compartilhar, trazer aqui. Deu palavra, Roberto. Vitor, muito grato pelas suas reflexões. Me ajudou muito a tirar algumas dúvidas e, ao mesmo tempo, apareceram outras. Que maravilha, né? Muito boa mesmo. E eu já vou começar aqui, né? Antes de passar a palavra para os nossos amigos, para que façam perguntas. Vitor, como é que a gente pode se proteger dessas crenças vazias nos dias de hoje, né? Vamos lá. Então, o mesmo versículo que eu citei, eles iam e vinham e não tinham tempo para comer. Ele é precedido por uma frase, uma fala de Jesus, que diz assim: ide vós buscar um lugar à parte. Ide vós buscar um lugar à parte. Jesus está conversando com os discípulos. E, de certa forma, é uma orientação importante. A gente, né, ele está trazendo a importância da gente recolher-se. Um lugar à parte. Então, não é um lugar comum. Porque, às vezes, a gente sem perceber, a gente vira parte da manada. E a gente passa a, a ser fruto do empurrão. Alguém empurrou a gente e a gente está indo. Para onde? Não sei. Tá, mas está todo mundo. É um desafio, porque a progressão, né, é um princípio da natureza e da vida moral. Então, né, o movimento em cadeia. Jesus recomenda, olha, ir de vós a um lugar à parte. Talvez nos proteger contra as crenças, lugares é um equilíbrio entre entender, né, essa nossa identidade e a nossa participação no mundo, nas esferas de atividade humana. Tem que ter o equilíbrio. A gente tem necessidade de ter esse momento de em que a gente se encontra, em que a gente busca o lugar à parte, que é um instante de desconexão com a massa comum. É o momento que a gente se encontra. Esse é o chamado, de certo modo, para o discipulado. Essa busca do lugar à parte. Porque é um instante da reflexão. É um momento da digestão. A gente, com as pessoas, a gente vai trazendo muitas coisas para o campo da alma. Mas a gente precisa ter um momento de digestão, de administração desses processos que às vezes a gente vive. Porque a gente precisa entender a direção que isso está nos levando. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. E o que os outros estão semeando em nós, muitas vezes cresce, a gente nem percebe. Porque a gente passa a adotar condutas, formas
pensamentos, ideias, sem que a gente perceba. É um princípio da vida. Emmanuel vai dizer, a gente guarda conosco os reflexos mentais daqueles que jornadeiam, né, com a gente na estrada. Tanto quanto as pessoas que estão conosco guardam os nossos reflexos mentais. Por quê? A gente vai cultivando os outros. A gente vai lançando semente. E a gente lança semente e paz. Lança semente e paz. Cada atitude, cada encontro é semente. E às vezes a nossa atitude ela está reforçando outras sementes já lançadas. Ou os outros podem reforçar. Então, buscar o lugar à parte. É o espaço de compreensão de si mesmo. Espera lá, que direção? Porque é uma força muito grande, muito poderosa. Estar na matéria já é um desafio, porque há limitações sendo impostas, um véu como que sendo colocado, e a gente precisa procurar esse lugar da reflexão, do, do, da percepção, porque aí no dizer de Emmanuel, é nesse lugar à parte que a gente vai desenvolvendo intimidade com a espiritualidade, com os bons espíritos, para a gente ter esse momento pessoal de revitalização, de renovação. Não basta a gente encarnar, porque a gente pode encarnar no mundo e ser andarilho. A gente anda sem rumo, só anda sem rumo. É o Caim, representação do Caim, que está andando no mundo vagando. Não tem rumo, não tem direção, só está andando. A gente veio para ser peregrino. E peregrino, ele anda, 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 mas ele tem direção. Ele tem rumo. E é indispensável ter o lugar à parte. Ter um momento de desconexão, de profundidade, de silêncio, de renovação. Um momento que a gente evoca os bons espíritos. Ó, tô precisando mesmo. Gostaria de, né, tivesse juntinho, perto, o mais perto possível. Porque a gente tem necessidade de estar junto com quem está melhor que a gente. A gente precisa estar sob a inspiração de quem tem mais juízo. Porque às vezes a gente ainda busca o lugar à parte, só que a gente vai se tornando presa de quem está em situação pior. Porque a obsessão, às vezes, ela pode estar mais complicada. Então, não é um silêncio que representa vazio. É um silêncio que representa preenchimento. É o espaço da presença. Silêncio é presença divina. É um momento de ligação. Então, aí a gente renova, restaura as forças para a gente voltar mais consciente. E às vezes olhar, peraí, meu Deus, estava espírito frágil é espírito sem medida. E mundo de prova e expiação é o mundo que mais tem espírito sem medida. Esse quer tudo, mas não tem medida para nada. E acaba encontrando o nada. Ok, Vitor. Eu vou passar a palavra agora aos demais amigos para fazer a pergunta. Fique à vontade. Tem alguém? Se não tem, eu vou fazer outra pergunta, Vitor. O Vitor, o que faz uma pessoa ser andarilho, se isolar da sociedade e perder o sentido da vida? Olha, eu acho que nem todo andarilho na Terra, né, que nós assim o consideramos, é andarilho do espírito. Às vezes tem gente que está andando, aparentemente sem rumo, que tem mais destino do que a gente. Então, acho que é até uma questão para a gente pensar. Porque ter rumo não é aparentemente você se enquadrar dentro do estereótipo social.
mas é você compreender a vontade divina a seu respeito. Então, tem muitos corações que perdem rumo e direção por causa de mágoa. Mas está indo trabalhar, está indo no shopping, está indo aqui, está indo ali. Se olhar dentro do, né, para a situação, o cenário da própria alma, tá tudo desorganizado. A pessoa está sem rumo. Então, no campo da alma, a gente vai percebendo que as coisas às vezes têm uma complexidade muito grande e muito profunda. Né? Muitas pessoas saem de casa, literalmente, assim dizendo, realmente por causa de desarranjos. É. Às vezes a dificuldade de lidar com a dor, com a separação, com uma mágoa. Para a gente ver, o coração é o centro da vida e dele verte as nossas direções. Então tem muitas almas que às vezes estão andando por aí, porque às vezes é como se fosse um movimento de fuga dessa necessidade de enfrentamento, dessa necessidade de olhar para si mesmo. E as experiências, né, nossas, encontrando com corações, com almas, nessa condição, é algo que nos sensibiliza a isso, essa dificuldade muitas vezes de lidar com a dor de um momento que reverberou, de certa forma, essa tomada de decisão e tudo mais. Só que nem todo mundo que está andando, aparente sem rumo, está sem direção. Muitos de nós, a gente está mais encrencado, está em situações mais difíceis, porque a gente vai para dentro de casa e parece que não tem mais direção, não se encontra dentro da própria casa. Às vezes a gente está dentro do trabalho, mas não se encontra dentro do trabalho. Aí a gente vai percebendo essa exposição dos vazios da alma. Ok, Vitor. Gente, vamos aproveitar, Vitor. Parece que todo mundo aprendeu a lição, Vitor. Está todo mundo calado, sem Boa dúvidas. noite, Vitor e Alberto, né? Que eu entrei, que eu nem dei, estava atrasada. Eu fiz uma pergunta aí, entendeu? Eu deixei na caixinha de mensagem. Viu? Lê aí, viu, Aproveite. Alberto? Pode É falar, Lu. isso. Pode falar, não. É Aproveite. porque eu deixei na caixinha de mensagem. Eu não sei, Eu queria que Deixa, ele me posso, explicasse, pode porque falar. ó, eu queria que ele me explicasse quando Jesus fala, por que eu vim separar o homem de seu pai, a sua filha, a nora e a sogra? Porque nesse convívio não era para todo mundo ficar em paz? Esse povo todo? Entendeu? Uhum. Essa é uma das passagens muito boas, né? E que suscita variadas reflexões. O que eu vou comentar aqui não é para fechar a questão, mas é para nos estimular a ter, vamos dizer assim, o anseio de querer refletir sobre mais coisas. Mas, pelo menos, né, naquilo que a gente vem estudando e sentindo, procurando viver, é natural, quando a gente pensa na transformação, que a gente encontre determinados conflitos. Primeiro, conflito interior. Então, vamos dizer assim, eu tenho uma tendência na alma, eu tenho uma forma de ser. E aí eu começo a refletir sobre, vamos colocar a temática do perdão. Do perdão. Só que eu tenho uma mágoazinha, eu tenho ressentimento que tô com dificuldade de abrir mão dele. Não, eu sei do perdão, mas a mágoa dentro de mim ainda se mostra mais difícil. Então,
A boa nova, a mensagem divina, quando ela vai entrando em contato com o nosso coração, ela vai, de certo modo, criar um clima de conflito, um clima de luta. Porque é o que a gente está carregando com a mensagem divina que a gente está recebendo. Então, a gente vai sendo chamado a um movimento de abertura, de refletir, de pensar. Então, naturalmente, o que a gente até então considerava como certo, a gente vai sendo chamado a abrir mão e a gente vai tendo que caminhar na construção de um novo entendimento. Só que essa verdade divina, à medida que ela interage conosco, né, vai tendo um processo em vista. Então, os sentimentos que a gente carrega com a excelência do conhecimento que a gente começa a buscar. E aí a gente vai diluindo aquilo que a gente tinha como certeza à medida que nós vamos transformando uma nova perspectiva assim. Isso acontece dentro de nós. A gente vai tendo que suar a camisa, vai tendo que passar por esse processo de purificação interior. Agora, quando a gente pensa na convivência com as pessoas, também acontece algo interessante. Muitas vezes as pessoas amam uma imagem que elas criaram de nós. Muitas vezes as pessoas amam algum, aquilo que elas tinham formado a nosso respeito, uma imagem que elas tinham, um conceito, uma ideia que eles tinham a nosso respeito. E quando a gente vai se transformando, naturalmente as pessoas podem começar a não devotar tamanho carinho ou amor, porque a gente começou a deixar de ser aquilo que elas haviam concebido que a gente era. Então, um clima de conflito pode se estabelecer não porque a gente deixou de amar o outro, mas porque a gente está nas nossas buscas, nos nossos anseios, tentando alguma coisa. O conflito pode se instalar, ele pode ocorrer porque houve uma divergência de entendimento, uma divergência de compreensão. E nesse sentido, começa a existir uma certa separação. Porque essa pessoa que está tentando se melhorar, ela está impondo isso? Não. Porque quanto mais a gente se melhora, mais a gente vai se voltar para a união. Mas porque momentaneamente alguém às vezes está se adaptando com esse nosso processo. E é natural que às vezes balance um pouquinho, até que o outro ele possa olhar para a gente de novo, né, e se estabelecendo. Então nós podemos pensar um caminho como esse. O Cristo sempre nos chama a atenção para a gente amar mais. Só que aqueles que às vezes estão conosco podem mudar a sua posição em relação a gente dependendo do movimento que a gente faça. Só que a gente espera com paciência, por quê? Porque nós todos estamos caminhando, somos chamados a convergir. Então, esse aparente momento de instabilidade, ele vai cedendo a um período de solidez. Porque muitas vezes a paz do mundo, ela representa, no dizer de Emmanuel, né, como que um certo silêncio, uma certa estagnação. Agora, a paz do Cristo é movimento. Por isso que ele vai dizer, olha, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Como a dizer, olha, existe um processo. E a minha paz vai se estabelecer justamente em como a gente vai escolhendo lidar com tudo isso. Como a gente vai escolhendo lidar com as coisas. Porque quem se inspira no Cristo nunca vai abandonar os outros. Nunca vai se separar dos outros. Nunca vai deixar os outros corações. Vai entendendo tempos, espaços e tudo, mas sempre com a disposição do bem. A gente vai crescendo para servir mais, e mesmo quando a gente não é amado.
o próprio Divino Amigo estabelecera isso para nós. Então, eu pensando numa perspectiva externa, porque essa passagem ela pode ser interpretada também no campo da alma, porque a gente tem a nossa ancestralidade, a gente tem uma multidão em nós. Então, tem personalidades da nossa intimidade que podem representar como que a mãe, o pai, de determinadas tendências íntimas que a gente traz. E o Cristo no campo da alma vem, nesse diálogo interior, muitas vezes falar assim, olha, a gente estava numa determinada conduta, agindo sob a determinada inspiração. Agora, isso aqui já não vai ser mais, né, o nascedouro, a nossa motivação. A gente vai procurar novos rumos. A gente vai procurar novos caminhos. Não mais as raízes que nos nutriam, mas a gente agora vai cultivar novos interesses. Então, podemos pensar tanto interno quanto também externo. Aí é um campo de possibilidades. Então, a minha pergunta para o Vitor é essa. Qual é a diferença do andarilho que está na rua, né, aquele que até prefere a rua às vezes do que voltar para casa, e aquele andarilho também que às vezes sabemos que mora até numa mansão, mas eles estão sempre procurando algo. Qual é a diferença da mansão e do outro que está morando embaixo de um viaduto? Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa em Brasília, e para mim foi uma experiência interessante. Por isso que eu comentei a respeito de nem sempre quem aparentemente é andarilho no mundo é porque está sem rumo ou direção. Mas é uma pessoa que ela estava morando nas proximidades de um posto, né, num espaço gramado, tinha feito ali o seu barraquinho e tudo mais. Tinha chegado em condições difíceis, né, por causa de algumas dificuldades e tudo mais que havia vivido, mas que foi refletindo, ponderando sobre as circunstâncias e que, diante das experiências da vida, foi moldando seu comportamento e tudo mais. E ele foi assumindo uma postura. Começaram a aparecer outras pessoas, muitas vezes, né, em situações complicadas, e ele começou a adotar uma conduta de ajudar todo mundo que se aproximasse, que chegasse. Então, ele ganhava às vezes as coisas e ele começou a compartilhar. Às vezes as pessoas chegavam com fome, precisavam de roupa e tudo. O que ele foi ganhando, como ele foi ajudado, ele começou a ajudar. Ele às vezes ganhava cesta básica, né? Eu conheci essa pessoa por meio do meu primo. Aí meu primo às vezes conhecia outras pessoas que precisavam de ajuda, ia lá nele, ele morava na rua, ganhava recurso e ele doava a cesta básica para ajudar, para amparar outros corações. Então, de certo modo, a estadia dele ali naquele local, aparentemente, como alguém sem rumo e sem direção, se transformou. E outros corações encontravam rumo e direção no que ele estava fazendo. Que chegavam ali, às vezes ele conversava e tudo, estava à disposição, ele fazia a comidinha dele simples e tudo, mas partilhava com todo mundo. Aí a gente fica pensando, puxa, e alguém que partilha do pouco que tem, né, não teria objetivos mais altos na vida, não teria encontrado razões muito mais profundas, porque ele poderia simplesmente falar assim, não ajudo ninguém, estou sozinho no mundo, e é isso. Mas que, pelo processo que passou, abriu-se para a vida e para as lições do caminho. Então é diferente. Às vezes a gente vive só para a gente mesmo. A gente se mostra mais perdido que tudo. Porque a gente não encontrou, né, o significado essencial. Essa unidade. O peregrino, ele caminha, ele anda sempre em busca da unidade.
O andarilho anda sempre movido por algum interesse, sempre. Ele muda o interesse, mas ele nunca está procurando a união, a convergência. Boa noite, meus irmãos. É, eu quero agradecer a todos vocês por essa oportunidade. Mais uma vez, é a segunda vez que eu tenho a oportunidade, o privilégio de ouvir esse menino falar. É coisa mais linda, uma bênção de Deus. Deus que o abençoe, abençoe a todos. Seu Adalberto que mandou o link para mim. Deus que os ilumine sempre. Só queria agradecer. Para mim foi muito bom. Eu que tenho que agradecer a generosidade, a misericórdia de vocês em acolher o meu espírito diante das minhas dificuldades, diante das minhas limitações. Sou muito grato pela compaixão. E, como foi solicitado, vamos juntos orar. Vamos agradecer. Quem se sentir à vontade para fechar os olhos. Vamos fazer o recolhimento. Se Jesus nos indicou a necessidade de buscarmos um lugar à parte, encontremos nas nossas orações a ponte indispensável para a conexão com o nosso mundo interior, aonde as nossas ideias e sentimentos que habitam em nós se movimentam, muitas vezes suplicando de nós direção. Mestre querido e amigo, teu pensamento envolve toda a Terra e a humanidade planetária que circunda o orbe não é desconhecida do teu espírito. A cada dia vens batalhando em nosso favor para que a verdade e o bem se manifeste-se preciosamente em nossas vidas. Obrigado, Pai, pela bênção que temos de ter tido contato com o Divino Amigo. Jesus é para nós esse instrutor das nossas jornadas, que vem acendendo novas esperanças sobre a nossa trajetória evolutiva. Temos caído, temos falhado, mas Ele, com paciência e bondade, tem se disposto a nos ajudar. Que nunca falte forças, Pai, ao Cristo na sua missão gloriosa. Que Ele possa contar conosco como instrumentos do bem, não como almas perfeitas, mas como alunos desejosos de aprender, que diante dos erros ou acertos nutrem sempre uma direção: servir mais, amar mais, perdoar mais um cadinho, libertando o próprio espírito das amarras do ontem, cultivando a excelência da verdade e do bem. Obrigado, que assim seja.